Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, glória a Deus. Chegamos para mais um programa e louvado seja o nome do nosso Deus. Obrigado, Senhor, por essa rádio maravilhosa que nos abençoa, que traz a unção do céu para nossas vidas todos os dias. Um abração ao Denis, Deus abençoe você e sua casa, Denis, querido amigo. Abençoe também você que está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, São Leopoldo, ali Vale dos Sinos, região carbonífera, Serra Gaúcha. Deus abençoe a todos, um abração do meu tamanho aos meus irmãos e amigos. Deus abençoe você que está me ouvindo na Grande Floripa, terra maravilhosa do camarão, da tainha. Deus abençoe a todos os queridos irmãos e amigos dessa cidade, dessa terra, dessa região maravilhosa. Um abraço também aos meus irmãos de São Paulo, que estão em São Paulo, capital, Grande São Paulo, ouvindo a gente, você que está na internet, que nos acompanha, que nos segue, que nos ama, né, todos os dias. Agora também, queridos, além da rádio, Spotify, Café com Maná e YouTube, Café com Maná. O programa de ontem está lá, já subiu. Tá? Deus abençoe você, sua família. Fique com a gente ligado. Bom dia aos bispos Robson de Jandira e ao bispo Paulo Renato de Maringá, Paraná. Bom dia, queridos. Bom dia, tudo certo com vocês? Bom dia para todo mundo, bom dia, Denis. Bom dia, cidades maravilhosas, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, ao vivo conosco pela rádio. Também bom dia para todo mundo que pela internet chega aqui junto com a gente. Isso aí, bom dia aos nossos ouvintes aqui da Grande São Paulo, toda a região aqui, Carapicuíba, Itapevi, Osasco, Cotia, e assim por diante, né? Uma região muito grande, muito vasta. Bom dia a todos. Nós estamos chegando pela 101.3 aqui em São Paulo, Rádio Sara Brasil. Bom dia também, Pastor Kennedy, Bispo Paulo Renato, Bispo João e Denis, né? Que está nos auxiliando aqui, nos ajudando. Bom dia a todos os nossos ouvintes, Porto Alegre, Florianópolis também, todo o Brasil, né? Que pode nos ouvir agora através dos canais. Grande abraço a todos. Salve, gente. Salve todo mundo aí. Um grande abraço. Aqui em Porto Alegre nós estamos na 95.5 FM, Sara Brasil FM. Estamos juntos aí. Um abraço ao Denis, aos irmãos aí da nossa bancada. Abração para todo mundo. Amém. Hoje, bispo, nosso meio-campo ali, o nosso 5 está ausente, né? Hoje, por motivos de saúde, se recuperando de uma gripe, mas vamos ficar juntos aqui no programa edificante, diferente, inteligente, feito como gente como nós, mas para você também. Obrigado, viu, mais uma vez pelo carinho. E hoje a pauta bomba, literalmente pauta drone, né, é do bispo Paulo Renato. Vamos lá, bispão. Hoje é não, do bispo Robson. Robson. Não, sorry, bispo Robson. Mas eu tô pegando... ontem que mudei a pauta na hora do programa. Mas eu tô pegando a pauta do Renato de ontem, né? A continuidade, né? Ele pontuou ontem, não deu tempo de conversarmos sobre o antissemitismo. E a pauta hoje é antissemitismo. Aproveitando que ontem, até postei para vocês, né? Israel retalhou ontem o Irã, né? Vocês acho que viram isso, né? Foi pontual, né? Não foi... É interessante até que nem saiu, né, em alguns jornais, né? Não vi isso no Estadão, não vi isso na Folha. Tá no portal do Globo, isso sim, né? Tá lá a chamada, né? Que Israel faz a retaliação, faz o ataque ao Irã. Ainda acho que não tem uma repercussão, não se sabe ainda o impacto desse ataque, né? Mas aconteceu na madrugada de ontem. Então, assim, a escalada continua, né? A guerra, ela continua ali no Oriente Médio. Ontem à noite, na madrugada, o petróleo, o Brent e as cotações de petróleo, né, estavam subindo, né? Estava mais de 3%, mostrando que já há um impacto, né? Se houver realmente uma escalada, se aumentar fortemente
essa guerra, né, se o Irã e Israel começarem uma guerra realmente aberta e né, um contra o outro ali, o negócio pode afetar o mundo inteiro, e vai, né, com certeza, se acontecer. Então, assim, mas o pano de fundo de tudo isso, o antissemitismo. Existe mesmo o antissemitismo? O que vocês dizem? Existe, com certeza. O antissemitismo está por aí, sempre esteve, né? É que agora, por conta da situação do conflito, isso veio só por aumentar. Parece que existem algumas pessoas que ficam esperando o momento oportuno para poder disseminar aquilo que está dentro da sua mente, do seu coração, né? E aí, quando acontece fatores como esse do conflito bélico aí, entre Hamas e Israel, né? Lembrando que foi o Hamas que começou de uma forma extremamente covarde, né? E completamente terrorista, invadindo, atacando pessoas de uma rave, dizimando vidas aí de jovens aí que eu não concordo muito com o jeito que eles estavam lá fazendo sua festa, tal, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, diz o filósofo, né? E fizeram aquele ataque aí logo depois invadiram alguns kibbutz, também cometeram atrocidades. Até hoje eles detêm reféns que sabe-se Deus se estão vivos, se estão mortos. Alguns eles deixam o sinal, mandam vídeos, tal, para situação de terror ficar ainda pior, e outras não se tem notícia, inclusive de criancinha, né, de bebê até, que foram sequestrados, e relatos de violência sexual contra mulheres, crianças, enfim, acabam se tornando esses reféns como escudos humanos, né, como moedas de troca dentro desse conflito todo. Mas Israel, como sempre, muito aguerrido, se defendeu e contra-atacou. Lembrando que Israel raramente ataca, Israel sempre contra-ataca, né? E até quando parece que o ataque foi de origem deles, e aí já é uma questão mais para a gente pensar e discutir com calma, né? Mas, a grosso modo dizendo, sim, eles têm as suas razões por detrás, ou de forma preventiva, ou de forma responsiva, e o que tem acontecido é que aí começam as manifestações, né, de lideranças, começam as manifestações de grupos, e até mesmo, como a gente viu acontecendo quarta-feira, a gente viu acontecendo grupos em universidade em Roma, né, na Universidade de Roma, numa universidade na Itália, se levantando e indo contra a sua reitoria, que tinha tomado uma decisão de manter relações científicas com Israel, lembrando que Israel é um estado altamente científico, de estudos científicos, né, de tecnologias novas, e esse grupo de alunos, eles queriam derrubar o convênio entre a universidade deles lá com o pessoal de Israel, e virou uma balbúrdia dentro da universidade, inclusive com ataques, com depredação, com necessidade de uso de força policial para conter esses alunos. Partiram para cima da estrutura da universidade, depredando, inclusive agredindo pessoas, né? Tudo isso de uma forma anti-Israel. Hamas não quer saber do território israelense. Hamas declara: nós queremos dizimar o planeta Terra, de ter israelense em cima dele. E, da mesma forma, os seus inimigos em torno. Eles não estão preocupados com o espaço geográfico em si. Até porque os palestinos, né, que não tem nada a ver com Hamas, os palestinos, que nem povos árabes são, os palestinos, eles estão alocados dentro do Estado de Israel, eles têm o seu próprio governo, que é a Autoridade Palestina, eles possuem domínio sobre pontos nevrálgicos dentro de Jerusalém, inclusive, como, por exemplo, o Domo da Rocha, né, aquele templo que fica exatamente onde era o Templo de Salomão, que só sobrou o Muro das Lamentações, que é uma espécie de muro de arrimo do platô,
onde o Templo de Salomão era construído, e hoje está aquela mesquita muçulmana, que a autoridade palestina detém ali o domínio e o poder, mesmo estando dentro de território israelense. E então nós vemos que esses povos inimigos, a intenção deles não é simplesmente tomar o território para si, ou dar um território para os palestinos, até porque a faixa de Gaza estava dedicada a isso. Mas, seja como for, né, eles querem dizimar o povo de Israel. E aí, infelizmente, não tem nem como fugir disso, lembrando que o nosso presidente da República, o atual, o Lula, ele fez declarações consideradas antissemitas. Né? Até achei muito interessante, eu li, Robson, a matéria da professora da USP que você enviou para a gente, né? Li ela completa, matéria comprida, mas li técnica também, mas li ela completa e engraçado, ela dá a parecer de que não é uma pessoa de direita, mas está completamente discordante da atitude do nosso presidente, né? Achou um absurdo diplomático o que ele fez. Certo. O antissemitismo tem a ver muito com preconceito, né? É um preconceito, tem a ver não, é um preconceito. Né? É um preconceito racial, xenófobo, é antigo, é histórico. Né? Israel sofre essa perseguição. Quando nós lemos no livro de Esther a perseguição de Amã, ali relata a perseguição que já aconteceu ali. No livro de Gênesis mostra isso. Em toda a Bíblia, acompanhando a Bíblia, nós vamos perceber, lendo como esse povo foi né, e é perseguido. Né? Fora da Bíblia, na história, nós temos as guerras, várias guerras. A guerra, quem já leu Macabeus, a Guerra dos Macabeus, também foi uma campanha dos gregos para eliminarem Israel. Né? Houve a perseguição de Roma no ano 70, né? A destruição romana e a expulsão dos judeus de Jerusalém em 70 para o exílio, o massacre dos judeus em toda a Europa durante as cruzadas dos anos 1100, 1200. Enfim, teve a campanha de Hitler, aí a mais famosa de todos, onde milhões de judeus foram literalmente queimados, né, carbonizados, sacrificados em campos de concentração. Porém, eles sobrevivem, né, sobrevivem por causa de uma palavra, de uma aliança entre Deus e Abraão. E Deus é fiel à sua palavra, à sua promessa. Desse povo descenderam reis, príncipes, governantes, Davi, o mais famoso entre eles, depois Salomão, e chegamos em Jesus. Né? E através de Jesus, pela fé, nós também somos judeus, como fala lá em Gálatas, né? Somos herdeiros, somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, pela promessa, pela palavra, herdeiros da mesma promessa em fé. Então, por isso que nós temos uma ligação muito forte com Israel, com esse povo, amamos Israel, né? Oramos pela paz em Israel. Eu estou acompanhando essa guerra, né? Essa nova fase da guerra que aconteceu, que se iniciou algum tempo atrás, e ontem Israel contra-ataca o Irã, também me parece que a Síria, né? E eu acho legal o programa, porque aqui, queridos, vocês que estão nos ouvindo aqui, às vezes a gente discorda, né? Então, por exemplo, eu discordei do bispo Paulo Renato, né, quando ele falou que o Grêmio ia ser campeão brasileiro. Não foi ano passado e também não será esse ano. E ele disse que Israel não contra-atacaria. Lembra disso, bispo Robson? Ele falou isso. Eu falei, olha, eu discordo dele. Eu acho que Israel vai contra-atacar. Né? Então, mas isso tudo são achismos, né? Nós não somos cientistas políticos, não somos experts em guerra, é só opiniões, né? E às vezes as nossas opiniões não batem, né? Mas eu vejo Israel nessa situação, eu quero falar um pouco
desses acontecimentos do antissemitismo e trazer esse pano de fundo de ontem para isso também. Isso aumenta, acirra, interessante, o ódio das nações contra Israel. Algo que nós já sabemos que tem que acontecer. Isso tem que acontecer para se tornar ali mais uns sinais, isso tem que acontecer, segundo a palavra de Deus, e eu creio que está acontecendo. Lentamente, como o Bispo Hugo gosta de falar, nós não podemos afirmar que é realmente a estrada para a volta de Jesus e para a chegada do Anticristo. Mas tudo está parecendo que sim. Né? Tudo está parecendo que sim. Então, eu estou bem preocupado, viu? Porque aquela guerra lá reflete aqui também. Fica todo mundo tenso, porque se um drone daquele cai no reator nuclear, imagina as consequências que poderão acontecer. Né? E uma falha humana ou proposital, ou algo feito de maneira proposital é muito normal dentro de uma guerra. Então, Israel está em várias guerras hoje. Israel está em guerra contra Hamas, se defendendo, né, do que eles fizeram contra o Hamas. E tem a Síria, né, que é inimiga. Israel está cercado de inimigos. E agora, esse contra-ataque de ontem. Então, é uma nação, o nosso olhar se volta todo para aquela região do Ocidente. Porém, né, falando de preconceito, né, não só contra... Tem o antissemitismo, né, mas eu não defendo... Eu não sou muito de defender a bandeira do negro, nunca tive muito essa conduta. Né? Mas vocês também acompanham, não tem como, a gente que gosta de futebol, um jogo entre Barcelona e PSG, acho que foi agora, essa semana. Nada a ver com o Real Madrid, nada a ver com por exemplo, com o Vinícius Júnior. Mas mostrou ali a torcida do Barcelona cantando a morte ao Vinícius Júnior. Quer dizer, é preconceito contra uma nação, contra um povo, é preconceito contra várias classes da sociedade. O mundo é assim, né? As pessoas se odeiam, se matam, né? É uma nação contra outra, é guerra em cima de guerra. Eu acho que esse assunto ele expande bastante, viu? Ele pula da bolha Israel e chega a várias localidades. Temos preconceitos aqui no Brasil. Olha como, às vezes, o nordestino sofre preconceitos em alguns lugares, em algumas regiões do Brasil. Há preconceito contra povos africanos. O mundo está cheio desse anti, né? Todo mundo virou, moda ser anti alguma coisa. Né? Ninguém quer ser pró, ninguém quer união, ninguém quer unidade. Isso não vai acontecer, porque esse é o mundo todo, e o mundo jaz no maligno, o sistema todo ele é organizado para isso, né? Para haver essa divisão, haver essa polarização, haver essa discussão entre nações. Eu acho difícil ter paz, eu acho difícil ter paz entre as nações. A palavra, lá em Efésios, né, o apóstolo Paulo fala, né, que a obra de Jesus, né, a obra do Evangelho, né, derrubou o muro que havia entre os judeus e os gentios, né, o muro de separação, né, e que pelo sangue de Cristo esses dois povos, né, que são os gentios, os não-judeus e os judeus foram feitos um povo só, né, através da igreja, né. Eu acredito que o antídoto para o antissemitismo deveria ser o Evangelho. Né? Nós que somos cristãos não deveríamos alimentar, né, o preconceito contra judeu, qualquer tipo de preconceito. Acho que essa é a mensagem do Evangelho. Né? O Evangelho tem esse caráter unificador. Né? E é a mensagem que nós temos que ter. Né? Agora, vai sempre haver antissemitismo, né? Porque é uma expressão do pecado. Né? E Israel
é uma testemunha da existência de Deus, né? É uma testemunha viva da existência de Deus. E por isso vai sempre haver uma resistência. Porque como é que você vai compreender a sobrevivência de um povo pequeno como o povo de Israel sem o milagre de Deus, né? Durante tantos séculos, milênios até. E o mesmo povo, né? Você olha ali para um judeu, você lembra de Abraão, lembra de Jacó, sabe que eles existiram, né? Eles são uma prova viva da historicidade da Bíblia, né? Então, até certo ponto, eu acredito que o antídoto para o antissemitismo é o espírito do evangelho, e é o antídoto para todo preconceito, né? Para toda diferença, porque nós somos preconceituosos, né? É da natureza, da condição humana, né? A gente querer fazer diferença, querer desprezar, é da alma humana, né? Ninguém é melhor que ninguém, né? Todos nós temos as mesmas inclinações positivas ou negativas. Mas o antídoto é o espírito do evangelho. Eu acredito que quanto mais esse espírito tomar conta, né, das pessoas, menos preconceito vai haver, né? Mais aceitação. A gente olha, por exemplo, nas igrejas americanas, né? São segregadas, né? É muito estranho, né? Não são segregadas legalmente, né? Mas são segregadas culturalmente. Você vê tem igrejas lá que são igrejas só de negros, né? Você pega, se você colocar para botar assistir a um culto da igreja do T.D. Jakes, né? Se você colocar ali no YouTube, colocar ali T.D. Jakes e assistir um culto da igreja dele, você vai ver ali só negro na igreja, né? Só primo mesmo. Cheio de primo. Príncipes africanos. É muito estranho, né? É muito estranho. O Hugo falou que ele pregou numa igreja assim em São Paulo, né? Quer dizer, é muito estranho, cara. Porque não deveria haver isso, né? Deveria haver uma mistura. Nós deveríamos estar. Mas não, né? Parece que há uma tendência no coração, né? De a gente ficar com a nossa turma, né? E estranhar o diferente. Agora, o judeu é um caso à parte, né? O judeu é um caso à parte, porque o judeu ele não é branco, ele não é negro, ele é tanto branco quanto negro, né? Você tem judeu branco, tem o judeu etíope, não tem como você entender, cara. O judeu é uma situação, cara, de preconceito simplesmente incompreensível, porque eles não têm uma característica específica para você odiar o judeu, né? Tudo bem, ali no Oriente Médio compreende-se, né? Porque eles são uma ponta de lança ocidental no meio de nações muçulmanas. Eles são ali no Oriente Médio é compreensível que haja essa resistência, porque eles representam o espírito do Ocidente em nações que são muçulmanas, no meio de nações que são muçulmanas. É uma ilha do Ocidente, vamos dizer assim, né? Metaforicamente falando, no meio de nações que odeiam a cultura ocidental, né? Acho que ali é até compreensível, mas na Alemanha, na Rússia, em outros países, não dá para entender. Onde houve perseguição, como a perseguição espanhola no século XVI, perseguição aos pogãos russos, né? Não dá para entender. O Oriente Médio é um negócio interessante, né? Porque ali tem etnias, né? Os persas são muçulmanos. Tá ali o Irã, a etnia é persa. Os turcos é outra etnia, não tem nada a ver com persas. Árabes, nada a ver com persas ou turcos. Aí, todos muçulmanos, e você ainda tem etnias dentro dos árabes ali, xiitas, sunitas, né, Arábia Saudita, e aí também tem a etnia lá no Irã. É um negócio diferente, né? E Israel, no meio disso tudo, mas o ódio é contra Israel. As etnias se somam e por causa... Né, tudo bem, as etnias têm o islamismo como religião, né?
mas Israel fica ali isolado, um ódio muito grande, uma inimizade desde o nascimento da nação em 48. Né? No caso do Irã, não reconhece a nação Israel, né, como nação desde 48. E é uma coisa interessante. E o mundo inteiro tem focos de antissemitismo muito fortes, né? Não só focos, né? Eu coloquei aqui, vocês viram também, né, uma reportagem na Suíça. Suíça, né, a gente olha para a Suíça como um país extremamente organizado, né, um país de primeiro mundo, a reportagem que diz aqui, olha só, 39% da população suíça acredita em estereótipos antissemitas. É um preconceito, assim, na maneira de falar, na maneira de uma visão de mundo, né, uma visão do judeu no sentido de um aproveitador, né, famílias ou um povo faminto de poder, coisas desse tipo, né, esbanjador de dinheiro, porque é esse mesmo, né, o tipo de percepção. Você pergunta, né, como é que você vê um judeu? Aí ele vai falar, banqueiro, né, e assim por diante, né, como se fosse um aproveitador, né, no sentido de muito dinheiro, não que os banqueiros sejam, mas no caso do judeu em si, muita gente tem essa visão, né, uma visão estranha, né, uma visão já caricata, né, uma visão, não sei por que disso, né, mas tem essa visão, né, como se fosse alguém aproveitador no mundo. E isso cresce, né, o ódio cresce, né, as pessoas têm uma postura muito ruim, né, como se fosse um opressor. E a guerra, ela está trazendo isso de uma maneira muito maior, né? Israel como um opressor. Não sei se vocês também percebem isso, né? Nas falas na ONU, de lideranças, de pessoas, movimentos nas ruas, até no Brasil, movimentos contra Israel para, né, apontar Israel como opressor, e Israel está se defendendo, né? Israel está querendo E agora, com relação a esse suposto contra-ataque que houve agora contra o Irã, né, não vai gerar nada, né? Pelo que parece, né? Não dá para dizer, né? Não é uma guerra, né? Tanto que o próprio Irã não reconhece, né, que houve o ataque. Estava lendo agora na Folha de São Paulo dizendo que o Irã não reconhece que houve o ataque. E eu dei uma olhada na CNN, né? Na página internacional da CNN, ali diz que o Irã transmite imagens como se nada tivesse acontecido, né? E, inclusive nos locais em que os ataques foram reportados pela Reuters, né? Então, a impressão que dá é que esse contra-ataque de Israel foi uma coisa muito limitada, né? Muito localizada, e sem nenhuma intenção de causar guerra, né? Parece que foi uma reação para a impressão inicial, né? Pelo menos é o que a imprensa está passando, né? É de que Israel fez um ataque extremamente limitado apenas para dar uma resposta, né? Aqueles 300 drones. E o próprio governo do Irã finge que o ataque não aconteceu para não ter que prestar contas para a população, né? Porque a população iria exigir uma reação e tal. O governo do Irã está negando a existência do ataque. Então, o que a gente pode compreender? Não há risco de guerra, né? Não há risco de guerra. Deus queira que continue assim, né? Porque uma guerra no Irã, né, ia ser muito caro para nós e caro para Israel, caro para vidas, né? E vidas iriam ser perdidas, ia ter consequências de todo tipo, humanas, econômicas, religiosas, né? Então, não há vantagem nenhuma numa guerra, né? Ninguém ganha com uma guerra. E pelo que a notícia chega até o momento, não há risco de guerra, né? Graças a Deus. Né? Muito bom, né? Mas isso faz parte da guerra também, as narrativas, né? O próprio Israel, quando foi atacado, disse que não houve grandes danos. Isso faz parte, né? Para dizer que, olha, porque não houve, defender muito bem, né? Não houve nada. Porque não houve danos mesmo. Também, né? Parece que só uma menina que foi ferida, só 7 drones conseguiram furar. De 300 drones, só 7 furaram o bloqueio, sem causar grandes danos mesmo, né?
Vocês conseguem perceber? Como eu havia dito, eu não acredito que Israel ia dar uma resposta ofensiva para o Irã, e isso aí não foi uma resposta. Né? De fato, não foi, porque não causou dano nenhum, não atacou nenhum ponto de importância significativa que viesse a trazer algum prejuízo, porque se essa resposta fosse dada do jeito que a gente está comentando aqui, que não aconteceu, isso aí era o estupim da guerra. Então, eu simplesmente desconsidero, eu continuo naquela minha teoria lá, que eu tinha falado. Claro que alguma coisa aconteceu, não estou falando que não aconteceu, mas eu estou com o noticiário aberto aqui, em tudo que é canal aqui, inclusive aqueles que a gente não gosta de ver, né? Que não preciso nem mencionar o nome, mas de todos que eu estou olhando aqui, eles todos estão dizendo a mesma coisa. Aconteceu, mas não aconteceu. Né? E sobre os governos, nem Israel fala que fez e nem o Irã comenta que foi feito. Então, é jogo de ping-pong isso aqui, não é uma guerra. Não... É porque se realmente admitir, o Irã empenhou a palavra, né, que retaliaria com força total Israel, né? Então, sim, assim, vai ter que cumprir a palavra. E o negócio para o mundo não vai ser bom. Para nenhum de nós vai ser bom. Quarta-feira, o Irã afirmou que qualquer retaliação israelense resultaria numa resposta maciça. Né? E o tal do ataque se deu justamente no dia do aniversário do líder supremo do Irã, do tal do Ali Khamenei. Olha, gente, a gente somos amigos, irmãos em Cristo, mas o meu olhar é um pouco diferente de vocês, tá? Não que eu queira discordar, não. Eu acho que você quer guerra. Você quer guerra, Kennedy. O Grêmio vai ganhar. Porque tem esse espírito belicista, né? O cara quer guerra, né? Boa. Deixa eu explicar. Não, eu acho que não vai parar por aí. Só isso. Né? Foi uma resposta assim de Israel. Eles vão contra-atacar, Israel contra-ataca. A tendência é um aumento gradual das tensões. Entendeu? Isso é sinal, essa resposta de Israel, eles quiseram dar a seguinte mensagem: olha, nós também podemos lutar contra vocês. Né? Não importa qual é a fronteira, porque eles têm um preparo, estão preparados, eles mostraram isso, estamos preparados para nos defender e também para atacar. E temos aliados. Então, lógico que agora a continuidade está na mão deles. Né? Está na mão deles. Se eles contra-atacarem, Israel vai partir para cima. Mas eu creio que, como ali hoje a tensão é muito grande, não vai parar por aí, até por causa dos outros grupos terroristas que existem na região. Então, são conflitos que agora são pequenos, mas é que a tendência deles crescerem é muito grande. É a minha opinião, né? Eu quero guerra. Eu quero que os governos estão colocando uma narrativa para não escalar mais, mas realmente é perigoso, tá? Se escapar ali do controle, explode. Gente, já são 20 para as 9. Nós vamos entrar nos outros temas ou não, hein? Porque eu estou vendo aqui, tem vários temas, né? E a gente está aqui no primeiro, falando de Israel. Acho que nós não vamos resolver essa guerra aqui agora. Estou desconfiado que a gente não vai resolver a guerra hoje. Eu só queria... Vamos lá. O que vocês acham da gente avançar, hein? Bispo, eu só queria fazer um comentário em cima, não da guerra em si, é mostrar para vocês como é a beleza da igreja. Né? Nós vivemos na igreja com pessoas diferentes, de várias raças, de várias origens, interessante, e nos amamos realmente, chamamos um ao outro de irmão. A igreja parece ser um único ambiente em que não há preconceito. Pelo menos aqui no Brasil, veja a igreja aqui no Brasil, pelo menos a igreja que eu frequento, e que eu sempre frequentei, né? Eu sempre frequentei as igrejas por onde foram apenas duas, né? A que eu me converti depois das comunidades,
né? Nós cantamos de mãos juntas. Poxa, eu dou um abraço no Bispo Paulo Renato, que é meu amigo, mas no futebol, né, gosta de pegar no meu pé. Eu não sei porque essa pressão contra mim, né? O São Paulo perdeu para o Flamengo, mas o Bispo Robson me ama. A gente continua amigos e irmãos, mesmo com diferenças. As nossas diferenças. A igreja é o único lugar onde as diferenças não separam. Vocês já perceberam isso? Na igreja, ninguém é importante pelo CPF. Na igreja, ninguém é importante por causa do carro que chega. Sabe? A igreja é o único ambiente assim em que você abraça a pessoa independente da roupa que ela está. Não é? Isso é igreja. Né? E o mundo todo é o inverso disso. É justamente o oposto disso. Né? Na igreja, a gente não dá valor pelo que a pessoa tem. Nós damos valor a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Né? Nós oramos. Então, o evangelho é um antídoto, né, dessa. Mas. Falou, né? O evangelho é um antídoto para o problema, né? É o remédio. Isso. Eu queria destacar essa beleza da igreja ali. Eu já vi inimigos se reconciliarem. Pessoas se reconciliam dentro da igreja. Sabe? Ódio. Nós falamos do ódio, a ódio de família entre pais e filhos, que na igreja uma palavra, um culto, uma revisão de vidas, um culto de ceia. Olha quantos cultos de ceia acontecem, reconciliações, acontece perdão. Então, eu fico mais maravilhado ainda. A gente está conversando sobre isso, mas a minha mente ela voa para o ambiente da igreja, né? Como é maravilhoso. Mesmo, né, você que pode estar fora da igreja porque aconteceu um problema na igreja, mas mesmo assim a igreja é o melhor lugar para se estar, para viver, para conviver, né, para você se relacionar e crescer. Essa é a minha opinião. Só queria fechar com isso, tá, querido? Muito bom. Não que a gente não enfrente problemas, né, na igreja, né? De relacionamentos e de conflitos, né? Mas o espírito do evangelho garante essa... pelo menos o espírito é esse, né? Embora no passado a igreja já tenha cometido erros também, a igreja já foi antissemita, né? Já houve uma postura antissemita, inclusive da igreja, né? Mas em contradição ao espírito do evangelho, né? É quando a igreja fugiu do espírito do evangelho é que ela cometeu esse pecado, né? Já foi racista. A igreja já foi racista no sul dos Estados Unidos, né? Já foi racista na África do Sul. A igreja cometeu erros, mas sempre quando ela comete esse tipo de erro é quando ela contraria o espírito do evangelho, porque o espírito do evangelho é esse. Não há barreira de raças, né? Todas as tribos, povos e raças, né, virão adorar o Cordeiro. Esse é o espírito do evangelho. Todo culto de a beleza ceia, de Cristo, né? Perdão, sabia, Bispo João? Todo culto de ceia. A Célia só toma ceia depois de me pedir perdão. Kennedy, me perdoa. Mas é reconciliação. Né? É o melhor momento para ouvir o pedido de perdão é na ceia. Você humildemente a perdoa, né? Você humildemente, eu te perdoo, minha esposa. Humildemente ela me perdoa, ela me pede perdão. Pois é maravilhoso a igreja, gente. Só me deixa alegre. A gente está aí chegando ao final de semana. Ele fica alegre porque é o único dia que ele tem pedido de perdão da mulher dele, né? O único dia que ele ouve a mulher dele pedir perdão, né? Você não pode faltar na ceia, né, querido? De jeito nenhum. Né? Como diz o apóstolo, né? Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Eu acho que não é só a minha, não. Esse é o dia mais importante, né, querido? Eu acho que não é só a minha que tem 1,50 m, não, hein? Entendeu? Rapaz, essas mulheres da Sara é tudo brava, cara. Muito bom. Deixa eu colocar a segunda pauta, então, né? Vamos lá, né? Vamos aproveitar a segunda pauta. A frase famosa de Nietzsche, acho que todos conhecem, né? Deus está morto. Até saiu um filme sobre isso.
Tem uma banda americana que também compôs uma música, né, em cima dessa expressão, Deus não está morto, a banda americana gospel, né? Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, né, rugindo como um leão, é assim que diz lá o refrão da música, né? Mas Nietzsche falou, Deus está morto, e ele não estava falando da pessoa de Deus, da entidade divina que está morta, mas ele estava falando dos valores cristãos mortos. Ele estava dizendo sobre isso, tá? Ele falou que os valores, olha como é que ele expressa isso, valores impostos sobre nós, quer dizer, uma imposição, estão morrendo, ou morreram, né? E ele se considerava ali um rebelde, enfim, né? Outra atribuição a Nietzsche, eu queria que vocês comentassem, olha só, eu ouvi isso de um outro filósofo, tá? Ele atribui a Nietzsche isso, tá? Nietzsche dizia que os grandes inimigos, olha só, os grandes inimigos que ele tinha eram os bons e os justos, porque os bons e os justos sempre admitem que eles têm a verdade, sempre admite que não é preciso procurar porque eles já encontraram. Os justos sempre têm que crucificar aqueles que têm ideias diferentes. E com argumentos assim, tá? Isso foi crescendo na história, Nietzsche é um exemplo, tá? Peguei só um exemplo. Foi se construindo uma visão de mundo, uma ideia que hoje é muito forte contra a igreja, contra os valores da igreja, em oposição à igreja. Né? E o que vocês me falam sobre isso? Como é que está hoje a igreja e qual é a visão de mundo, né? Como é que está meio secular em respeito à igreja? Essa questão de Nietzsche ela é muito interessante, né? Porque Nietzsche ele via a questão da justiça, né, como uma estratégia do fraco para conter o forte, né? Porque Nietzsche tinha muito essa questão de que o forte faz o que ele quer. O verdadeiro, a moral de Nietzsche é essa: quem é forte faz o que ele quer e não deve estar nem aí para o fraco. E ele acha que a justiça é uma fraude para conter a força do forte. É um mecanismo dos fracos. Os fracos é que invocam a justiça para poder enfraquecer os fortes. E ele achava que o cristianismo era uma dessas principais fraudes, porque o cristianismo era a religião do fraco, né? Porque era a religião da misericórdia, da compaixão, e o fraco não tem que ter compaixão, o fraco tem que aceitar a força do forte. Essa mais ou menos a visão de Nietzsche, que não é uma visão nova, você já vê reflexos desse tipo de postura nos pré-socráticos, né? A referência disso se você for ler a República de Platão, ele já os debatedores do que é justiça ali já dizem isso, né? Que a justiça esse negócio de justiça, isso é tudo para tirar a força do forte, né? Para impedir o forte de fazer aquilo que ele quer. E que o forte não deve se deixar comover por isso, não, senão ele vai estar impedindo de realizar os seus propósitos. E o cristianismo, Nietzsche aplica essa concepção à fé cristã, né? Porque a fé cristã é uma fé que realmente protege o fraco, o débil, né? A cana quebrada, né? O vapio que fumega, aquele que está quase morrendo. Esse tem a proteção realmente da fé cristã. Jesus era uma pessoa extremamente sensível com o fraco, né? Embora ele mesmo fosse forte. No caso de Jesus, a força protege o fraco, né? Em vez de pisar no fraco. Esse é o espírito do evangelho, como a gente falou aqui, né? Para Nietzsche, o racismo não tinha problema nenhum pisar em cima daquilo que ele poderia considerar uma raça inferior, não teria problema nenhum. O forte faz o que ele quer. O forte é que é o bem para ele, né? O super-homem, né?
Essa era a visão dele. Nós não temos essa visão, né? Nós não temos essa visão, nós cremos, mas não é por causa de Nietzsche que eu acho que o mundo hoje nos vê de forma negativa, né? Os valores judaico-cristãos hoje são muito atacados, na minha visão, por conta do que o mundo se separou de Deus, né? O mundo perdeu a referência do Senhor, né? Do Evangelho, dos valores cristãos, e está seguindo o seu próprio coração, né? O mundo não quer limites, né? Principalmente no aspecto da sexualidade, né? O mundo não quer limites, eles querem fazer o que está no coração, né? E o cristianismo é um grande limite, né, para as nossas loucuras, né, para os nossos desejos, né? Um limite de saúde, né, um limite de bênção, né? Os 10 mandamentos, a ética sexual da fé cristã, são limites maravilhosos, né, que a gente depois até pode debater, né, essa questão dos limites, né, em que consistem os limites cristãos, não só na área da sexualidade, mas em tudo. Hoje não vai mais dar tempo, né? Eu vejo assim, né, eu acho que nós estamos debaixo de ataque porque nós representamos um limite que o mundo não quer mais, né? A base do plano de Deus é justiça, né? Fazer uma colocação aqui. Certa vez alguém disse, né, nem Deus afunda o Titanic. O que aconteceu? John Lennon falou assim, os Beatles são mais populares que Jesus Cristo. O que aconteceu? Entre outros, Nietzsche disse, Deus não está morto. O que aconteceu? Ele pegou a ausência de valores e limites dele e foi passar uma noitada num bordel e contrai sífilis. E essa sífilis evolui, ele desenvolve um negócio chamado neurosífilis. Ele morre aos 44 anos e aos 34 anos de idade ele diz a última frase dele, mãe, eu sou um idiota. E a partir disso, nunca mais ele falou por 10 anos até morrer. Vocês sabiam disso? Ele morre mudo, calado por 10 anos e a última frase dele foi, mãe, eu sou um idiota. E ele morre numa aventura de bordel quando ele contrai sífilis e essa sífilis evolui para uma neurosífilis e foi a suposta causa da demência dele, por 10 anos até morrer, com 44. Desafiar Deus pode custar caro, né? Mexe com isso não, gente. Deus é proteção, Deus não é ataque. Eu não sei de onde que esse povo tira essas sandices, né? Principalmente ele que nunca declarou que Deus não existia. Ele só declarou que Deus não deveria ter a moral que tem para governar sobre a forma como ele governa. Só isso. Sair de debaixo do governo de Deus não é ser livre. É se submeter, literalmente, à destruição de uma vida. Ele é a fonte da nossa existência. Deus não se tenta pelo mal. Deus só tem o bem para nós. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está feito, né? Muito bom. Eu ia te perguntar, naquela hora que eu acabei mencionando teu nome, se temos a verdade de fato, né? Bons e justos, como ele diz, né? Possuem a verdade, porque ele se ofendia com essa construção, né? Com esse entendimento. E temos a verdade? Somos assim tão... Né? A igreja é tão indelicada, dizer, a gente se intromete na vida dos outros mesmo? Como é que é o negócio aí? Não, em nós a gente não tem a verdade. Nós temos o pecado, e o pecado conduz à mentira. Então, em nós não temos a verdade. Quando é que a verdade faz parte da nossa vida? Quando a gente é justificado em Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ele disse em João 17, a tua palavra é a verdade, né? Santifica-os na verdade. Então, quando a gente está na palavra de Deus, a gente tem um parâmetro de verdade. Mas esse parâmetro é externo, ele nos auxilia na nossa limitação, na nossa fraqueza. Toda vez que a gente foge da palavra e foge de Cristo, a gente está fugindo do paradigma da verdade, né? E aí não tem verdade em nós. Por essa razão, sim, mesmo sendo igreja de Cristo, como humanos nós podemos falhar, não temos assertividade em tudo, mas toda vez que há um alinhamento com a palavra, sim, aí nós estamos no paradigma da verdade.
somos anti-Nietzsche, né? Anti-Nietzsche. Gente, chegamos ao fim, né? Chegamos ao fim, o Denis já enviou ali várias mensagens, dizendo que a gente tem que parar o programa, que ele quer cortar o programa, ele já vai tirar o programa do ar, certo? Mas quero agradecer a Deus por essa semana, pela sua vida. Espero você na rua Viriato Correia 128, aqui em Criciúma, sábado às 19 horas, domingo às 9 e 19 horas. Venha receber uma palavra de fé, de unção, de graça, que vai curar e abençoar a sua vida. Deus abençoe. Amém. Até mais a todos, semana que vem. Um abraço a todos, né? Ótimo final de Shalom. semana. Busque a casa de Deus. Busque Cristo, que Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe.